Olá, continuando com essa proposta de apresentar literaturas que nos ajudem a entender os eventos ocorridos nesse início de 2026, quando os Estados Unidos ataca o território venezuelano, sequestrando o presidente Nicolás Maduro, levando ao território americano e afirmando que vai julgá-lo por estar involucrado a ser líder de um cartel de narcotraficantes. Minha proposta é de oferecer leituras que possam nos ajudar a entender de maneira fundamentada o que está acontecendo. Então, claro que no calor do momento nós temos opiniões, mas a partir da opinião é necessário buscar também uma análise adequada sobre o que está acontecendo. Para isso, nada melhor do que buscar na literatura acadêmica pessoas que se dedicam durante anos a investigar os fenômenos, tanto do ponto de vista teórico como do ponto de vista factual dos acontecimentos, para que nós tenhamos maneiras de contrapor a opinião aos fatos, né, à literatura. Então, sem teoria, é muito difícil analisar o que realmente está acontecendo, porque é efímero o pensamento, né? Então, eu posso ter uma opinião, você terá uma outra opinião. Então, é importante buscar uma fundamentação para tudo isso. Então, para que não seja simplesmente uma ideia nascida de uma epifania, né? De um momento de deslumbre. Então é necessário buscar literatura. Por isso pensei nessa maneira de propor essa análise é, sobre os acontecimentos. Três obras, duas bastante interessantes. Essa já é mais antiga, a História da América Latina, história escrita por Halperin Dong, um historiador latino-americano muito importante, que vai analisar durante uma larga trajetória, um período muito amplo, como se constitui a história da América Latina. E é até interessante a definição, né, como América Latina, porque é muito, ao mesmo tempo, ampla e ambígua essa expressão, porque as diferenças entre os territórios ela é enorme. Podemos dizer que sempre foi bastante heterogênea. Não podemos dizer que a história da América Central, e é para citar alguns países, né, a história do México seja igual ou semelhante à história do Peru, ou do Chile ou do Brasil, né? Existem interesses políticos, existem características culturais, existem grupos específicos que tentam impor o seu modo de vida, o seu modo de pensar dentro de determinadas regiões e que não necessariamente estão em convergências uns com os outros. Então, colocar tudo isso dentro de uma definição como América Latina gera bastante dificuldade, mas é um exercício e é possível fazê-lo, né? Mas tendo isso em mente, que digamos, é uma criação artificial. Então, a América Latina ela é ampla, ela é diversa, ela é multicultural, multipolítica. Então, nós inventamos uma ideia de América Latina, de América do Sul, América Central, para dizer que esse grupo atua de uma forma homogênea, quando na realidade não funciona assim, né? Nós vemos que existem interesses, existem maneiras de pensar e de atuar completamente distintas dentro dos próprios países. O que observamos durante essas décadas de chavismo na Venezuela demonstram claramente que dentro de uma mesma região, de um mesmo país, um estado-nação, os nativos, os cidadãos, não atuam de uma maneira, digamos, homogênea e convergente. Existem divergências, vemos partidos de situação, de oposição, alguns mais radicais, outros mais fluidos,
a história do Brasil evidencia isso, da Argentina, de cada país vai demonstrar isso também. Então é interessante ver esta visão. E o que é interessante nessa obra? Ver como, ao largo da história, esse território chamado América Latina foi visto como um território a ser influenciado, a ser dominado, a ser explorado, né? Por outros. Então, desde o período da conquista, da chegada dos europeus ao continente americano, foi visto como um território a ser catequizado, a ser dominado, a passar a ter a cultura, as tradições de um território externo. Não vou entrar aqui na polêmica, porque aqui tampouco é o interesse dessa obra, da legalidade e ilegalidade disso. É importante sempre observar os fenômenos históricos dentro do seu período histórico, para não cometer o anacronismo. E não cometer, por exemplo, entrar em situações de falar que todos os países que colonizaram têm que tomar uma atitude para ressarcir ou reconhecer os erros do passado. É muito complexo esse debate. Esta obra não vai tratar especificamente disso, vai demonstrar, isso sim, como o território latino-americano foi utilizado por os interesses econômicos, políticos de determinados países, de determinados grupos, ao largo de um período muito amplo. E por que isso é interessante? Porque nós vamos ver que os eventos desse princípio de 2026 parecem dar um passo atrás na história, por isso, eu já disse antes, é anacrônico dentro de uma época de possíveis diálogos e que nós pensávamos mais em colaborações, ainda que com divergências, né? Então, é muito interessante quando alguns estadistas falam que não precisam ser amigos uns dos outros, mas precisam reconhecer a legitimidade do outro como chefe de Estado, como adversário político, e não como um inimigo, né, a ser destruído. E abro um parêntese, tem uma obra que não está aqui agora, que não vou mostrar, que fala da ética da guerra, então, dos conflitos. Isso é muito importante ter em mente, porque os conflitos precisam trabalhar sobre princípios éticos. Então, não é simplesmente eu não gosto de eu tenho o direito, porque sou mais poderoso, de invadi-lo e me apropriar dos bens que me interessam. Isso é muito antigo, ok? E já na antiguidade, e depois no período moderno e no período contemporâneo, existem uma vasta literatura e mais que literatura, a viabilidade desta visão de que sobre os conflitos, sobre as situações de guerra, de ataque, de desavença, é necessário trabalhar com uma perspectiva ética. Esta obra fundamental, muito, muito interessante, muito ampla, são vários capítulos, é uma organização, uma obra escrita por vários autores, e é interessante porque analisa vários cenários, várias situações da América Latina contemporânea e do Caribe por pensadores de todas as Américas. É dizer, não é só, por exemplo, do Brasil ou da Argentina. Então, pensadores muito diversos, muito heterogêneos dentro da sua formação teórica, e é interessante a leitura desses capítulos para entender que a América Latina ela é diversa, ela tem seus próprios interesses, e que parece que quando há uma tentativa de reorganização ou de organização, sempre existe, eu coloco parece, sempre existe o interesse de agentes externos de considerar o seu direito de intervir dentro do cenário político latino-americano para impor a sua vontade com o argumento de que para assegurar a sua liberdade, para assegurar o seu bem-estar. Então, essas tentativas tentativas e ideias de que
eu sei o que é bom para eles, então eu vou atuar, né? Então, nessa obra, o que nós vemos é um pouco esta linha de ação para dizer, não necessariamente, dentro de um processo contemporâneo de análise das relações políticas internacionais, o que a história evidencia é que dentro da independência de cada Estado, da soberania de cada Estado, cada país tem que resolver os seus problemas, sem esperar tanto a ajuda, no sentido de que se um grupo está na oposição em determinado momento, ele pode recorrer a uma potência externa para destituir o poder constituído, no caso legalmente ou legitimamente, são coisas distintas, mas aqui coloco dessa maneira. Como, por outro lado, essa própria potência, essa própria autoridade internacional se auto-empoderar e legitimar para tomar uma iniciativa de destituir os poderes, as instituições constituídas dentro dos estados latino-americanos, independente de, no caso, nós estamos num contexto de intervenção estadunidense, americana na Venezuela, mas isso vai muito mais além, né? Então, com ameaças à invasão de outros territórios, como Panamá, como Cuba, e as próprias celebrações, né, que ocorreram ontem, de chefes de Estado latino-americanos que celebravam a intervenção, a caída, o fim, digamos, da presidência de Maduro foi celebrada por alguns. Isso, de alguma maneira, podemos entender, né? De uma forma bastante visceral, bastante personalista, alguns líderes latino-americanos, chefes de Estado, celebrarem essa caída. O que é muito difícil entender e aceitar é a celebração de que uma potência internacional, uma potência militar, política, econômica, intervenha dentro de um Estado, destituindo o seu chefe de governo para impor o seu modo de vida, né? O seu modo de... a sua filosofia, as suas empresas, etc. Então, essa obra ajuda a entender um pouco o processo, né? De como parece que há um ir e vir, né, constante dessas políticas de intervenção dentro do continente latino-americano, dos territórios latino-americanos. Então essas duas obras ficam como sugestões para a leitura. E essa outra, que é voltada mais para a situação brasileira, mas é muito importante, é um clássico da literatura brasileira, Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro, para entender um pouco essas divergências e essa heterogeneidade que eu comentava antes dentro de cada território, para entender um pouco como funciona o pensamento, digamos, das elites políticas no Brasil especificamente, e aí claro que nós poderíamos pensar em outras obras para outros territórios, mas como está dentro do espaço geográfico latino-americano, é uma obra interessante para ver um pouco como o pensamento, não por ser latino-americano, será hegemônico e inclusive como apoio a determinadas ações de autoridades de países que promovem intervenções de maneira completamente ilegal e ilegítima a estados-nação, estados nacionais independentes e autônomos. Então fica como sugestão essas três leituras.